Fala fiel, tudo certo com vocês? Estou de volta aqui no Timão Mania para trazer as últimas novidades do nosso Corinthians. E antes que comecemos o vídeo, quero pedir a você que está chegando pela primeira vez para que se inscreva em nosso canal, clicando nesse botãozinho vermelho e ativando o sininho na opção todas. Assim, você sempre ficará atualizado com tudo que rola dentro e fora de campo com relação ao nosso timão. Então, bora pro vídeo e vai Corinthians! O último final de semana foi cheio de decisões estaduais em diversas partes do Brasil e o Corinthians pôde ver alguns de seus jogadores emprestados serem campeões, como é o caso de Walter, que está emprestado mas não voltará mais ao timão, e o atacante Jonathan Cafu, ambos campeões mato-grossenses pelo Cuiabá. Além deles, ainda temos o volante Ederson, que foi campeão do Cearense pelo Fortaleza em cima do Ceará. Por outro lado, também temos o campeonato pernambucano, onde o meia Marquinhos está emprestado ao Sport e acabou desperdiçando a última cobrança de pênalti, consagrando o Náutico campeão. Detalhe para eles que eliminaram na semifinal o Santa Cruz, onde também está emprestado o atacante Madison, jogando muito inclusive. Bom, já no Goianão, terra do sertanejo, os atacantes Janderson e André Luiz, ambos emprestados ao Atlético Goianiense, fizeram parte da eliminação precoce para o Anápolis na semifinal do campeonato, com direito ainda a mais uma cobrança de pênalti desperdiçada, dessa vez pelo menino Janderson. E bem, por último, temos o campeonato paranaense, que ainda não aconteceu, afinal que será entre Atlético Paranaense e Paraná, mas ainda teremos o volante Richard, que está emprestado ao Furacão até o final desse ano, certo fiel? Bom, é claro que ainda falta muitos outros jogadores que também estão emprestados por aí, mas esses foram só alguns destaques dos estaduais, beleza? Lembrando ainda que alguns deles possuem contrato de empréstimo válido até o final desse mês, e a partir de junho integrarão o elenco de Silvinho para a disputa do Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. E olha que ele falou que não vai deixar ninguém de fora, hein? Já pensou se o Richard ganha uma vaga nesse time? Papai do céu! É fiel, o famigerado Silvinho chegou hoje em São Paulo no aeroporto de Guarulhos assim por quase 6 horas da manhã e já deu início à sua nova vida no Brasil, agora como novo técnico do Corinthians. Bom, logo hoje cedo pela manhã, umas 11 horas, ele compareceu ao CT Joaquim Grava e se apresentou aos jornalistas e à torcida, recebeu uma camisa do presidente Duílio e deu início à sua entrevista coletiva que durou quase 1 hora. Cê tá doido, hein, fiel? O homem falou bastante. Enfim, no começo foi muito comum ver gente falando que ele não era o técnico certo pro Corinthians, que era inexperiente, só tinha treinado o Lyon da França em 2019 e ainda assim foi mal. E realmente, né, fiel, o cara foi muito mal no Lyon, teve 3 vitórias e 5 derrotas e foi demitido com 11 jogos. Só que antes disso também ele era auxiliar, aprendeu muito com o Tite, onde ele trabalhou na seleção e no Corinthians, aprendeu muito com o Mano Menezes, que também trabalhou no Corinthians, e até com Wagner Mancini, onde trabalhou no Cruzeiro em 2011. Fora isso, ele também se dedicou nos estudos, tirou a licença Pro da UEFA, que é uma das mais tops da Europa, leu livros sobre futebol, um deles ainda sobre o Guardiola, enfim, se modernizou no futebol, e como ele mesmo disse na entrevista, se eu não estivesse pronto, o Duílio não teria feito esse convite e eu não teria aceitado. E é isso mesmo, fiel, se ele não estivesse pronto, é óbvio que ele não teria aceitado esse convite, ainda mais sabendo do momento em que o Corinthians vive. Enfim, foi uma entrevista muito bacana, ele se mostrou ali muito firme nas palavras e inclusive ficou repetindo várias vezes que não gosta de perder tempo. É que eu não gosto de perder tempo, sou pilhado e isso me cansa às vezes, mas na vida profissional isso até que ajuda. E de fato, é tão bom que quando o Duílio foi ligar para ele, apresentando o projeto e mandando o convite para ele treinar o Corinthians, ele disse que aceitou em apenas 3 minutos. Pra vocês verem, né? Bastou o Duílio falar em voltar pro Corinthians que o cara nem pensou 2 vezes e já aceitou. Enfim, fiel, se antes eu estava com o pé atrás em relação a ele, meio desconfiado do que poderia acontecer, vendo essa entrevista, agora eu tenho muita certeza que esse cara vai escrever novamente o seu nome na história do Timão. Quer dizer, se ele treinar tão bem quanto fala, tem tudo pra isso. Vai colocar o DNA corintiano novamente
bastante ativa e promete dar o máximo nessa passagem. Bom, torcemos, né? Peço ainda aí para que todos que estão em dúvida se ele é realmente esse cara ou não, acreditem porque tudo pode acontecer, fiel. Quem sabe 2017 não se repita novamente, só que dessa vez muito melhor. Bom, me digam aí o que vocês acharam dessa entrevista, quais pontos vocês curtiram e quais não. A apresentação no Corinthians foi do Silvinho, novo comandante alvinegro, mas o dia mesmo é de Adenor Leonardo Bate, natural de Caxias do Rio Grande do Sul e mais conhecido como Tite, um dos maiores ídolos da torcida alvinegra, que hoje, dia 25 de maio de 2021, completa 60 anos de idade. 60 anos de muita história, títulos e conquistas, né? Principalmente conquistas. O que esse cara conquistou tanto na vida quanto no futebol é brincadeira. Só pelo Corinthians, para vocês terem uma noção, foram 6. Um Paulistão em 2013, 2 campeonatos brasileiros em 2011 e 2015, um Mundial de Clubes da FIFA, fazendo história contra o Chelsea, uma Recopa gostosinha em cima do São Paulo, com direito à cobertura no Panetone em cima do Rogério, e uma Libertadores em 2012, com uma das campanhas mais brilhantes do torneio. Pois é, fiel, e pensar que por pouco ele não foi demitido por causa da eliminação na pré-Libertadores de 2011 pro Tolima. Talvez, se não fosse o Andrés para bancar a permanência dele, nada disso teria acontecido. Quer dizer, talvez não, né? Se não fosse o Tite, era bem capaz que a gente fosse ficar até hoje sem Libertadores. E como muitos falavam, sem passaporte. Enfim, é indiscutível que o Tite foi o técnico mais importante da história do Corinthians e por isso eu desejo muito sucesso para ele na seleção brasileira. Bom dia, torcida corintiana, tô de volta, um abraço a vocês, é nóis! E aliás, espero também que um dia ele possa voltar, porque vocês lembram quando ele falou na despedida em 2015 que nunca é um adeus? Então, nunca será um adeus, Tite, a torcida te espera, mas ainda assim a fiel te ama. Se tem gente que gostou da contratação do Silvinho, da apresentação e do futuro do Corinthians sob o comando dele, certamente haverão aqueles que serão contra e não veem com bons olhos o novo comandante. E um deles seria o apresentador e comentarista Craque Neto, que detonou a vinda do ex-jogador e sugeriu até Abel Braga para vir no lugar. Olhem só. Será que não é um absurdo? Ô Silvinho, eu gosto do Silvinho, bom menino, foi auxiliar do Roberto Mantini, foi auxiliar do Tite, pô, legal pra caramba, cara maravilhoso. Que por sinal, o Doriva, que é o auxiliar, é mais treinador que ele. Porque tem, ou é mentira minha? Campeão paulista, carioca. Campeão paulista, campeão carioca, quase foi campeão baiano, se eu não estiver errado. Pô, o Doriva é treinador, o Silvinho não. Você não pode mentir pra torcida, você não pode fazer isso. E aí quando eu tenho que tirar o Silvinho de Portugal, trazer ele pra cá, não tinha nem que ter coletiva. Se eu sou o Alessandro dirigente, não vai ter coletiva não, você já vai direto pro campo. Eu vou te proteger, não. Aí o que o Corinthians faz? Traz o moleque no bom sentido, porque é um menino muito legal. Aí dou a camisa 6 pra ele. Você é o novo treinador do Corinthians. Não tenho um reforço. Continuo com o Jô, continuo com... Sai o Germerson, filho moral do Gil, que foi tirado pelo Mancini. Continua o Otero. O Teste vai embora também. Não, vai ter que ir. 400 conto. Aí, essa mentira, pra que o Silvinho possa ser o grande Carille. O Carille ficou 8 anos como auxiliar. 9 anos como auxiliar, o Cascão tá me ajudando. 9 anos como auxiliar. 9 anos treinando os zagueiros. E tendo o Tite como referência. Pois é, fiel, que o Craque Neto foi sincero nas suas palavras, não tem como negar. Agora, também não sei se foi bem assim. Não acho que o Silvinho só veio porque é amigo da diretoria. Na verdade, eu acho que ele veio como uma aposta, de risco pra ser bem sincero, mas foi uma aposta, e também porque ele conhece o clube. Jogou por aqui na década de 90, trabalhou com o Tite e com o Mano no próprio Corinthians como auxiliar, e fora isso, não é um cara que tem tanto nome no mercado. Ou seja, não seria tão caro para trazê-lo. Então, o que vocês acham, fiel? O Neto falou bobeira, ele tem razão em algum ponto, e aí? O que vocês acham? Por hoje é só, fiel, mas fiquem ligados. Amanhã estaremos aqui novamente trazendo mais informações do nosso timão diretamente para vocês que estão ligados aqui no canal. Então, fiquem com Deus e até a próxima. Vai, Corinthians! Want to live